Agora o exercício é um pouquinho diferente. Agora é dada essa função aqui e a gente tem que achar o Laplace dessa função. Bom, para a gente fazer o Laplace dessa função, a gente tem que tentar, essas funções descontínuas, a gente sempre tem que tentar enxergar uma função degrau associada a ela, uma ou duas ou várias, enfim, funções degrais associadas a ela. Por quê? Porque a gente tem alguns teoremas que dizem que, por exemplo, o Laplace de uma U de A t é igual a exponencial de menos AS sobre S. E existe um outro teorema também que diz que se você tem uma função f de t menos a vezes uma u de a, uma função degrau que corta, tem um degrau em a, ela pode ser escrita como a f zona de S, onde a f zona de f é o Laplace da f de t vezes a exponencial de menos AS. Muito bem, então a gente tem que enxergar aqui nessa função f de t como se ela fosse escrita numa função degrau. Bom, qual é o primeiro passo que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar esse t menos π em evidência aqui fora, e aí a partir daí vai aparecer aqui um 1, porque t menos π vezes 0 dá 0, t menos π vezes 0 dá 0, e t menos π vezes 1 vai dar t menos π aqui. Então, a função f de t, ela pode ser escrita como como t menos π vezes, e a gente repete tudo, colocando aqui o 1, né? Porque quando a gente fizer, como estiver fazendo a distributiva, que vai aparecer 1, 0 e 0. Isso daqui para quando t do π é maior do que t e t é maior ou igual a 0. Isso aqui para quando t é menor do que 2π, mas maior ou igual a π. E 0 para quando t é maior ou igual a 2π. Ok? Agora vamos tentar desenhar essa função aqui. Só essa função aqui, vamos ver como é que ela é mais ou menos a cara dela. Bom, ela vai ter um salto em 1. Entre 0 e π ela é 0. Então, vou pegar uma outra cor aqui. Entre 0 e π ela é 0. Aberto em π. Entre π e 2π, vou botar o 2π aqui, ela assume o valor de 1. E depois, para t maior do que 2π, ela volta a ter valor igual a 0. Então percebe que ela até aqui, se você trouxer uma divisória aqui, você veria uma função degrau do tipo o π, não é? Só que quando ele chega no 2π, ele retorna a 0, ou seja, quando ele chega no 2π, existe alguma outra função que faz com que ele volte para 0. E, bom, como que você faz isso? Como que é a U de π? Ela é 0 e 1 para quando π é maior do que t, para quando t é maior ou igual a π.
Então, o valor da u de π seria 1. Aqui, ó, continuaria sendo 1. Só que em 2π aparece algo para diminuir uma unidade na imagem. Então, aparece alguma coisa aqui que faz isso aqui, menos 1. E quem que faz isso? Uma outra função degrau. E ela está cortando aonde essa função degrau? Exatamente em 2π. Então, se a gente tiver uma função, o π assim, menos uma função do tipo 0 e menos 1 para t menor do que 2π e menos 1 para t, que é mais, na verdade, que eu estou colocando menos aqui. Ou, não, vou deixar que a gente vê a função degrau aqui. Para t maior ou igual a 2π, o que vai acontecer? Para t maior do que π, vai ser 1. E aí, ele vai correr igual a 1 até chegar no 2π. Quando ele chegar no 2π, vai encontrar um menos 1 daqui, menos vezes 0. Menos 1 vezes 0 dá 0, mais menos 1 vezes 1 dá menos 1. E aí vai se somar esse 1 com menos 1 e vai zerar. E vai fazer com que a imagem aqui seja 0. Então, na verdade, essa função, e a gente está olhando só para isso daqui, né? Então, na verdade, a f de t, ela pode ser escrita como... Bom, então a nossa função vai ser escrita, na verdade, como a f de t pode ser escrita como t menos π vezes uma u de π menos uma u de 2π. Se a gente fizer a distributiva, f de t vai ser igual a t menos π vezes u de π menos t menos π vezes uma u de 2π. Bom, percebe que aqui, ó, a gente tem t menos π e aqui a gente tem uma u de π. E aí a gente consegue usar esse teorema aqui, ó. Tem uma função que dentro da função tem t menos a. Que função é essa? É a função t, a função x, é a função linear, a função identidade. E aqui a gente tem uma função degrau, que o degrau acontece exatamente numa constante a aqui, que no nosso caso ali é π. E aí a gente consegue achar as transformadas de Laplace por aqui. Só que aqui a gente não enxerga isso, né? Aqui a gente tem π e aí aqui a gente tem 2π. Bom, como é que a gente pode... Qual estratégia a gente pode usar aqui? A gente pode fazer o seguinte. Vamos repetir aqui. Menos t. O que a gente quer que apareça aqui? Não é menos 2π? Então a gente pode colocar um menos π aqui. Aqui a gente vai ter menos 2π, concorda? Só que para a gente não mudar a função, a gente tem que acrescentar mais π também, porque, né, menos π com mais π dá 0. Então não está mudando a função. E aí então a f de t pode ser escrita como t menos π, u de π, menos t menos π vezes u de 2π, mais π u de 2π. Ok? Então agora a gente consegue fazer o Laplace disso daqui, o Laplace disso daqui e o Laplace disso daqui, levando em consideração que π é uma constante. Ok? Então como é que vai ficar então o Laplace da f de t? Vai ser igual ao Laplace de t menos π vezes u de π, mais o Laplace, menos no caso, o Laplace de t menos π, perdão, aqui é 2π, né? A gente fez essa manobra aqui. De menos 2π, u de 2π, mais o Laplace. E aí a gente pode tirar o π de u de 2π, que o π é uma constante. Vamos fazer por partes então. Como é que a gente faz o Laplace
de t menos π, u de 2π. Então, basta a gente olhar aqui esse teorema. Então, qual é a função f de t menos a? Bom, percebe que o fzão é a transformada de f de t. Então, qual é a função f de t? Que a gente tem aqui no caso é a função t. Percebe? Porque se a gente tiver uma f de t menos π, como que vai ser como que vai ser aqui? Vai ser t menos π. Não é isso? Então aqui a gente tem a f de t menos π, a f de t é t. E qual que é a transformada da f de t? Que é igual a transformada de t? É igual a 1 sobre s ao quadrado, não é isso? Então, na verdade, ela pode ser escrita como a f zona de t, então vai ser 1 sobre s ao quadrado, vezes exponencial de menos a s, onde esse a aqui no nosso caso é π. Então, exponencial de menos π vezes s. Agora, peraí, nós estávamos aqui. Aqui, na verdade, é π só, né? U de π. Agora a gente vai fazer a transformada de t menos 2π, u de 2π. Vai ser a mesma coisa, então vai ser 1 sobre s ao quadrado, só que agora exponencial de menos 2πs. Ok? E por fim, isso daqui, como é que vai ficar? Então vai ficar π, L a menos 1 de u de 2π. Opa. U de 2π vai ser, repete a constante pode sair, né, a constante pode sair da Laplace, é a linearidade, né? E o Laplace da função degrau, a gente tem aqui também, é igual a exponencial de menos AS, então no nosso caso é 2π, então exponencial de menos 2πs sobre s. Então vai ficar exponencial de menos 2πs sobre s. Então, o Laplace da f de t vai ser igual a... Vou copiar. Vai ser igual a isso daqui. Vamos, melhor escrever mesmo. Vai ser igual a 1 sobre s ao quadrado, exponencial de menos πs, mais 1 sobre s ao quadrado, exponencial de menos 2πs, mais π exponencial de menos 2πs sobre s. Então, o Laplace da função f de t que a gente estava procurando é exatamente igual a isso aqui.